Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Não esquece, já quero ler o seu palpite aqui para Fortaleza e Corinthians. Que campanha está fazendo o time do Fortaleza, que não sabe mais o que é perder? Ele só conjuga o verbo vencer. Vencer, vencer, vencer. Está próximo do líder Botafogo e será que nessa rodada em que ele joga no mesmo horário do Botafogo, ele assume a liderança da competição? Deixa eu bater um papo com o Edu Gerard, que está aqui com a gente, para analisar essa campanha fantástica do técnico Vojvoda, à frente mais uma temporada do Fortaleza e a corrida de recuperação do Corinthians com Ramon Dias. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Não, sem dúvida. É um jogo importante aí para os dois times, né? O Corinthians que briga aí para sair da zona do rebaixamento e o Fortaleza, como você, o Fortaleza que é o melhor mandante, né, da competição, é o primeiro colocado, né? Se a gente somar só os pontos dos times obtidos em casa, ele que já somou 30 pontos em casa, vem de uma sequência de 12 vitórias, só 6 gols sofridos. É impressionante a campanha do Fortaleza, ainda mais jogando no Castelão, né? Lembrando que o Fortaleza é o primeiro, o segundo é o São Paulo, que já está 4 pontos atrás do Fortaleza, nessa hipotética classificação aí dos mandantes. Lembrando que os dois times já jogaram 12 vezes em casa. São os que mais jogaram em casa até aqui. Agora, Edu, eu tenho certeza que o Ramon Dias está estudando já há alguns dias, me permita a redundância, o Fortaleza, porque não é fácil parar o Fortaleza, que vem de classificação na Sul-Americana, mandando dentro de casa, mas é um time que eu já fiz vários jogos do Fortaleza, a Elane Televisão vai narrar esse Fortaleza e Corinthians, mas é um time que se mexe muito em campo, hein, Edu? As posições. Ninguém guarda a posição, circula o campo todo, hein? Exato. Exato. A gente tem até uma tela para mostrar, né? Obviamente que isso que a gente vai mostrar é uma coisa estática, né? Não está aí em realidade virtual, né? Mas essa foi a posição média aí da vitória do Fortaleza fora de casa contra o Red Bull Bragantino, e dá para ver muito bem isso. O 79 ali, para quem não está associando o nome ao número, é o Kaiser, né? Aí tem o 21, que é o Moisés, o 7, que é o Pochettino, o 22, que é o Pikachu, e o 88, que é o Sacha. Uma menção honrosa aqui é o João Ricardo, que é o número 1, tá? Porque ele tá jogando demais também. É o goleiro que mais fez defesas no Campeonato Brasileiro e que também fez mais defesas difíceis. Daqui a pouco eu já acho que o Dorival tem que lembrar do João Ricardo aí para a seleção, viu? E esses 5 jogadores aí, né, do meio campo para frente, realmente é o que você disse, eles se movimentam demais, e o Pochettino, que também está numa boa fase, né, o artilheiro aí do Fortaleza neste campeonato brasileiro. Ou seja, muito desses pontos, né, dessas vitórias do Fortaleza, obviamente, passam aí por esses 5 jogadores que têm sido a base aí do meio campo e do ataque da equipe do Vojvoda, né? Com certeza. E é uma sequência de vitórias, como você destacou, impressionante, porque não é aquela coisa, o melhor mandante só, quando vai visitar. Não. Ele conquista uma vitória, por exemplo, que eu reputo como muito importante, além da vitória em cima do Bragantino, por 2-1 fora de casa, a em cima do Cruzeiro também. Porque o Cruzeiro é um dos grandes mandantes desse campeonato brasileiro. E o Fortaleza foi lá e venceu. E venceu bem. Não Exato, é aquela coisa, exato. venceu, não, não, venceu jogando bem a equipe do Fortaleza. Então, É, a é última, um a última, time. de- a Pode última completar. derrota do Fortaleza foi lá no começo de julho, aquela derrota para o Vasco no Rio por 2-0. Depois disso, a Exatamente. equipe do Vojvoda não perdeu mais. 3 de julho. A gente está falando já quase É, 2 meses. Então, são mais de exato. 50 dias sem perder. E, detalhe, é um time, Edu, que viaja muito. Mas todo time viaja muito, mas depende da localização geográfica. Ele É, está no Nordeste, então a viagem sempre é mais exato. longa para o É. Fortaleza. Mas mesmo Às assim, vezes o não tem nível conexão. vai. É, Às vezes claro, a não tem malha, conexão direito e tal, precisa fazer. Exatamente, exatamente. Não, sem com dúvida, certeza. a campanha do Fortaleza é de realmente tirar o chapéu. E agora o Fortaleza que ainda tem esse sonho, né, de conquistar um título também esse ano, por que não na Sul-Americana? Vai ter um embate agora de novo, né? O ano passado eles já se encontraram na Sul-Americana, o Fortaleza passou,
E agora, tudo bem que, como eu disse, né, as competições aí sul-americanas, né, só agora em setembro, né, que teremos aí os jogos das quartas de final. O ano passado eles se encontraram na semi, né, e agora estão se encontrando nas quartas de final, Fortaleza e Corinthians, Corinthians e Fortaleza, né. Para quem não lembra, o Fortaleza foi na final, foi até a final o ano passado, acabou Isso. perdendo a decisão, né, para a LDU, mas agora tem toda a chance de, por que não, conquistar esse título, que seria muito importante, né, pro Fortaleza. É, o Fortaleza que vem sendo administrado muito bem, né, tem uma gestão ali muito sóbria, né, do ponto de vista econômico, e também com muita gente boa, viu, na comissão técnica, na diretoria, gente que entende de futebol, gente que conhece, e hoje isso, né, Fábio, é fundamental, porque assim, não adianta você ter dinheiro e não ter conhecimento. Não adianta você ter Verdade. conhecimento e não ter dinheiro. O bom é quando você junta as duas coisas, porque daí você consegue escolher peças muito boas para o seu elenco. Né? Isso hoje, no futebol brasileiro, na nossa realidade, acaba sendo realmente muito fundamental, muito importante. Né? Porque assim, se a gente for virar a chave e ir para o lado do Corinthians, o Corinthians contratou muito esse ano, não dá para falar que o time não foi ao mercado, mas dando uma ou outra peça, o Rodrigo Garro eu acho que foi realmente um acerto, né? O Ranielli também vem fazendo boas partidas, mas, por exemplo, você pega o Igor Coronado, ele que nunca havia atuado no Brasil. A fase de adaptação do Coronado está demorando um pouco demais para as necessidades, principalmente do Corinthians, né? Mas, por exemplo, um cara se adaptou rapidamente. Falo do goleiro Hugo Souza, que já chegou, conquistou a Exato. vaga, conquistou a fiel. É. E olha aí, o cara tem sido importante nas classificações, hein, Edu? Não, é exato. São os números dele contra o Red Bull Bragantino, né? Foram 90 minutos, ele jogou o jogo inteiro, 4 defesas e 35 toques na bola. Não, mas essa arte aqui é exatamente para destacar isso, né? O Hugo Souza chegando, né? Lembrando que o Corinthians, esse ano, teve problemas sérios no gol, né? Porque perdeu o Cássio, né? O Cássio que foi para o Cruzeiro. Aí o Carlos Miguel, que era a grande expectativa da Fiel, o Carlos Miguel que durante anos foi o reserva imediato do Cássio, mas ele também chegou bem, fez boas partidas, mas imediatamente já foi embora, já se transferiu lá para a Europa. E aí apareceu o Hugo Souza, que nem é do Corinthians ainda, né? O Corinthians agora, esse sim, o Corinthians está tentando fazer aí umas contas aí, tentando puxar dinheiro daqui e dali e tal, para contratar o Hugo Souza, que realmente ele chegou com muita moral, né? Ele que é um bom goleiro desde da época do Flamengo, ele fazia boas partidas quando era acionado, né? Quando era escalado, e sem dúvida vem jogando muito, não só na disputa de pênaltis, né? Como aconteceu recentemente aí contra o Red Bull Bragantino, mas também durante o jogo, né? Por exemplo, na verdade, essa nossa arte aqui são números da última partida com o Fluminense, tá? Não Sim. são os números do Red Bull Bragantino. Mas é porque é isso também. Contra o Fluminense, ele também foi decisivo. Tudo bem, o jogo acabou 0-0, mas o Corinthians não tomou gol porque o Hugo Souza fez ali defesas importantíssimas. Né? E ele pode ser considerado já aquele cara para fazer a Fiel esquecer o ídolo, Cássio, que foi para o Cruzeiro? Eu acho que sim, eu acho que não há dúvida É. quanto a isso. É claro, ele precisa ser contratado, né? Porque aí, óbvio, o próprio Só em jogador outubro, né? fica, Só em fi, outubro. só pode ser em outubro, fica mais tranquilo, fica mais é, é, de bem ali com a diretoria, com a torcida, fica, né? Tem um planejamento maior e tal, então sem dúvida eu acho que o Hugo Souza vai tomar conta aí do gol do Corinthians. Lembrando que a gente está falando muito do gol do Corinthians, né? Porque o Corinthians não pode tomar gol, precisa sair da zona do rebaixamento. Agora, o grande problema do Corinthians é fazer gol lá na frente, né? O Corinthians que vem aí apesar dessa classificação heróica aí no meio de semana contra o Red Bull Bragantino na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro o Corinthians não vence há 5 partidas. E esse que tem sido o grande problema, né? O Corinthians tem tirado ali uns coelhos da cartola nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro realmente precisa começar a fazer gol, porque se não somar pontos, é meio óbvio isso, mas não vai sair da zona do rebaixamento. Né? Lembrando que nos últimos 5 jogos o Corinthians perdeu 4 e empatou 1. A última vitória foi em cima do Bahia, né? Fora de casa, no dia 21 de julho. 1-0. Depois empata com o Grêmio, aí vem uma sequência ruim do Corinthians de derrotas.
porque o torcedor não quer ouvir falar de zona de rebaixamento. E lá está o Corinthians. Corinthians e Fluminense são dois gigantes. O Grêmio está perto, mas tem 2 jogos a menos em relação ao Corinthians, por exemplo. Então tem que abrir o olho nessa rodada. O Corinthians que não tem vida fácil, porque vai pegar, como a gente destacou, o Fortaleza, que vem jogando demais nesse Campeonato É, Brasileiro, pode até assumir a liderança, né? exato. Não, e em termos matemáticos, né, Fábio, se a gente for olhar ali a tabela, o Corinthians está na 17ª colocação, está com 22 pontos ganhos. A mesma quantidade de pontos que o Vitória e o mesmo número de jogos também, né? Porque depois já aparece o Grêmio ali com 24 pontos, mas o Grêmio tem só 21 jogos. E aí tem o Criciúma que está junto com o Grêmio. Não, o Criciúma está um ponto a mais, né? Que tem 21 jogos também. Agora, o Vitória, nesse final de semana, joga com o São Paulo no Morumbi, né? Ou seja, um jogo difícil para a equipe do Carpini. Então, assim, o Corinthians, mesmo ganhando nessa rodada e tal, ainda tem essa questão do Vitória. Vai ter que torcer contra o Vitória ali para escapar nessa rodada da zona do. Mas assim, o Corinthians, obviamente, tem que pensar no médio ou longo prazo, tem que começar a ganhar, tem que começar a, principalmente fazer gols. Eu acho que o grande problema realmente do Corinthians tem sido lá na frente, né? Essa falta ali de gols. Essa é a grande. Se a gente for ver, por exemplo, o Corinthians, ele fez 20 gols até aqui na competição e Isso. tomou 29. Né? Isso explica muita coisa dessa equipe do Corinthians, que eu repito, os 11 do Corinthians, né? Tudo bem, o elenco a gente pode discutir aí várias peças, mas o meio-campo do Corinthians é o meio-campo que vem jogando é um meio-campo que é bom, tem qualidade técnica, né, para entregar. Mas o Corinthians tem oscilado demais, inclusive dentro da própria partida, né, dentro das partidas. E isso realmente é um problema aí o Ramon Dias vai ter que resolver, né? Por exemplo, lá na frente eu ia falar do Raul, né? Por isso que saiu o nome Pedro do Raul. Raul. O Pedro Raul é um dos que precisa entregar mais, né? Você vê contra o Fluminense, ele teve ali uma ou duas chances cara a cara ali com o Fábio e não conseguiu fazer o gol. Né? Com certeza, com certeza. E só para destacar, né, número de gols que você falou, 20 gols tem o Corinthians, ele só é melhor do que o Fluminense, tem 16, o Atlético Goianiense 18 e o Inter que tem 18. Mas o Inter eu vou tirar dessa história porque o Inter tem 19 Porque tem menos jogos. jogos. É, O Corinthians já tem é, 23. Então o Inter, é, teoricamente, poderia ter mais gols ou a mesma coisa que o Corinthians, né? é. É claro, né, Fábio? A gente na Flash Score, a gente usa muitos dados, muitas estatísticas e tal, a gente é apaixonado por isso, mas claro que tem o lado do imponderável, né, do futebol, da emoção e tal. Mas, por esses números que você acabou de dizer, não é surpresa nenhuma que no sábado passado, no Maracanã à noite, Fluminense e Corinthians terminou 0-0. Né? Com certeza. Edu, São um dois grande times que abraço. não fazem gols. Tem isso, né? Espero que tenhamos gols nesse domingo para Elaine Trevisan gritar muitos gols aqui na Flash Score. Um grande abraço, Edu, e até a próxima, hein? Valeu, Fábio. Abração para você. Até a próxima. E muito obrigado a você que acompanhou mais um pré-jogo, mais um aquecimento dessa 24ª rodada. Não esquece, dedo no like, já comenta quanto vai ser o jogo e, claro, se inscreve no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.